Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no UPM. Eu quero agora conversar com vocês nessa aula especificamente sobre 3 processos de monitoramento e controle que trazem alguma similaridade entre eles e também são processos que têm pouca informação, ou melhor dizendo, muitas informações já foram discutidas em aulas anteriores, então não tem por que eu ficar repetindo aqui conteúdo que já foi abordado. A gente tem que ser focado primeiro no que realmente mais importa em relação ao nosso objetivo de fazer a prova do exame PMP e CAPM. Esses 3 processos de monitoramento e controle são o processo controlar os recursos, o processo monitorar as comunicações e o processo monitorar o engajamento das partes interessadas. Vamos conhecer um pouco desses processos. Primeiro, o processo controlar os recursos, da área de conhecimento de gerenciamento dos recursos. Nós já estudamos diversos processos relacionados a essa área de conhecimento e o último processo agora é o processo controlar os recursos, o processo que visa, no caso, garantir que os recursos atribuídos e alocados ao projeto estão disponíveis conforme planejado. Então nós vamos justamente ter essa garantia, buscar essa garantia que aqueles recursos que nós planejamos vão estar disponíveis no momento que nós precisamos dele. Bem como aí no caso monitorar a utilização planejada versus utilização real de recursos e executar ação corretiva conforme necessário. Eventualmente eu preciso fazer algum ajuste, eu previ mal algum recurso, eu preciso adicionar ou retirar, às vezes tem um excesso em algum sentido, alguma coisa que não está sendo aproveitada adequadamente, então nós vamos ajustando. Esse aqui é o nosso processo com as entradas, ferramentas e técnicas e saídas, e muitos processos do monitoramento e controle vão gerar aí justamente uma saída que é informações sobre o desempenho do trabalho. Todos os processos geram muitas informações de andamento do projeto. Isso tudo é o que? É organizado lá no processo monitorar e controlar o trabalho do projeto. Se vocês lembram, é um processo da área de integração que é o nosso cabeça de chave aí. Algumas ferramentas e técnicas que eu quero chamar a atenção em relação a este processo especificamente. Eu acho que nós até já abordamos isso anteriormente, mas como eu já mencionei nas primeiras aulas do nosso curso, tem alguns assuntos que merecem ser enfatizados, às vezes até repetidos, ok? Primeiro, em relação à solução de problemas, que é o nosso passo a passo para poder resolver problemas. Quando você vai resolver um problema dentro do projeto, a gente tem que partir da premissa de, primeiro, identificar o problema, saber qual que é o problema, Depois nós vamos definir o problema, investigar, levantar mais dados, informações, saber mais detalhes, analisar o problema de forma mais ampla, solucioná-lo e, principalmente, uma vez que você se propõe a solucionar determinado problema, a gente acha que a coisa acabou ali. Mas não acabou ali. Nós precisamos confirmar se o problema de fato foi resolvido dentro do projeto. Então nós temos uma etapa aí de verificar a solução. Esse trabalho de solução de problemas é um trabalho que pode ser feito dentro do monitoramento e controle, faz parte do monitoramento e controle, ok? Já o processo monitorar as comunicações, ele é um processo que visa, no caso, garantir que as necessidades de informação do projeto e suas partes interessadas sejam atendidas, ok? Então, nós estamos distribuindo essas informações e agora eu quero, de alguma forma, garantir ou ter uma certa certeza que as necessidades de informação do projeto estão sendo atendidas. As pessoas estão recebendo os relatórios adequados, está ajudando elas a tomarem decisão. Outra coisa, a frequência está adequada? Será que eu tenho que ser mais ágil? Será que eu posso espaçar mais? Porque não adianta, por exemplo, eu emitir um relatório 2 vezes por semana e aí eu vou verificar que as pessoas não estão lendo esse relatório. E que às vezes um relatório semanal seria suficiente. Então esse é o trabalho de monitorar as comunicações, que é avaliar a efetividade da comunicação junto às partes interessadas. Nós temos aí o processo também, as entradas, ferramentas e técnicas e saídas, Mais uma vez, olha lá, informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança, Se eu, no caso, tenho que alterar
a frequência de relatórios, isso tem que ser feito por meio de uma solicitação de mudança. Eu não posso simplesmente, agora eu vou emitir um relatório semanal, né? Para o gerenciamento de projetos dentro do contexto do Exame PMP e CAPM, tudo tem que passar, né, por uma solicitação de mudança e tem que ser aprovado, ok? No processo monitorar o engajamento das partes interessadas, a minha preocupação é um outro nível. Estou preocupado mais com o relacionamento, com o engajamento dessas partes interessadas. O quanto satisfeitas ou insatisfeitas elas podem estar em relação ao andamento do projeto, tá? Então, esse é o processo de monitorar as relações das partes interessadas do projeto e adaptação de estratégias para engajá-las através da modificação de planos e estratégias de engajamento. Então eu quero saber, assim, as expectativas estão sendo atendidas, né? Necessidades estão sendo supridas ao longo, né, da gestão do projeto. Se não estão, eu preciso registrar essas informações, fazer um acompanhamento, né, de perto, junto às partes interessadas. Muitas vezes, né, lado a lado, perguntar, relacionar, ouvir, observar o que está acontecendo no entorno, para saber o quanto satisfeita, engajada essas partes interessadas estão em relação ao projeto, né? Nós temos aqui então o nosso processo, né, as entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Mais uma vez, olha lá, informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança que podem ser geradas por meio deste trabalho de monitoramento das partes interessadas. Então, esses 3 processos são processos importantes, né, para a gestão do projeto. A gente precisa controlar recursos, comunicação e engajamento, mas para o Exame PMP a gente tem pouca contribuição, digamos assim, né? Existem outros processos mais importantes, por isso que eu resolvi reunir esses 3 aqui, de maneira a gente ser mais focado, mais objetivo no que interessa. A gente se vê na próxima aula. Até mais!